Olá, acompanhe a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na TVAL. E hoje a nossa convidada é desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Salete Silva Somariva, que conversa com o nosso repórter Vitor Sabe sobre o direito ao esquecimento. Confira. Olá, desembargadora. Para começar, eu gostaria que a senhora explicasse o que seria o direito ao esquecimento. Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar aqui. O direito ao esquecimento, na verdade, é aquela situação, é uma questão até da dignidade humana, né, da tutela da dignidade humana, quando se tutela esse direito que toda pessoa tem de ter o seu passado, onde e quando for praticado talvez atos ilícitos, não volte depois de décadas, depois de 20, 30, 40 anos, ou até 50 ou até 60, como existe um caso do Brasil, que ele volte à tona e com isso ele ocasione assim, severos prejuízos morais à família, tanto da vítima ou como do acusado, porque normalmente quem já cumpriu uma pena, ele pagou sua dívida com a sociedade a alto preço. Quem cumpre uma pena de 20, 15, 30 anos no presídio brasileiro ou em qualquer presídio do mundo, a gente já sabe que isso aí significa quase que uma prisão perpétua, porque dificilmente a pessoa vai sair de lá, diríamos, recuperada emocionalmente. Ele pode até sair recuperado para a sociedade, né, deixar de cometer crimes, mas emocionalmente ele nunca mais vai resgatar aquele estado emocional que ele tinha antes desse fato. Então ele tem o direito, porque já cumpriu a pena, respondeu à sociedade, ele tem, nesse caso, o direito, então, ao esquecimento, o direito de ter dignidade, porque na maioria das vezes, ou nas vezes que aconteceram casos similares, a família, por exemplo, da vítima, ela já se recuperou do choque, os anos acabaram apagando as feridas, cicatrizando, quer dizer, a dor nunca vai desaparecer, evidentemente, de um familiar, de um pai, uma mãe, um irmão que perdeu um irmão, um filho, uma filha, isso aí é óbvio. Mas o tempo vai cicatrizando, vai amenizando aquela dor. E, de repente, se isso é trazido à tona anos, décadas depois, a família também vai se sentir muito machucada, vai reviver aquilo que já está apagado. E quando se trata vamos dizer, do autor de um fato, quando ele sai do presídio, ele vai buscar reestruturar a vida. Então ele casa, tem filhos, né, constitui uma família, e daí 30 anos depois, de repente, aquilo é resgatado pela imprensa ou pela sociedade, hoje muito comum pelas redes sociais, e trazem aquele caso à tona. Então isso vem em prejuízo da própria família, dos filhos que às vezes não sabiam daquele fato passado, e traz prejuízos morais assim acentuados. É por isso que eu acho que realmente os defensores, né, dessa tese estão... É claro que cada caso é um caso, mas via de regra eles estão certos. Doutora, em quais casos o direito ao esquecimento é recomendável? Olha, eu particularmente, sabe, o meu pensamento é que todas as pessoas, sem se tratando de pessoas físicas ou jurídicas, com tal nome também da pessoa jurídica, elas têm o direito de reconstruir a sua vida. Elas têm o direito de refazer o seu nome. Eu não quero dizer que elas não devam ser penalizadas, não devam sofrer os ferretes da lei quando necessário. Elas têm, evidentemente, que pagar uma dívida. Só que eu acho que essa questão, quando ela vem à tona através de redes sociais, através da própria imprensa, porque a imprensa, eu ainda hoje vou dar uma outra entrevista, naquele caso Oscar, que ocorreu aqui em Santa Catarina, em Joinville, alguns anos atrás, e a pergunta da imprensa qual é o valor da imprensa em casos dessa natureza? Eu acho que a imprensa realmente não é à toa que todo mundo diz e que é dito e conhecido e reconhecido como a imprensa é o quarto poder. Realmente, ela tem uma influência na vida das pessoas muito grande, na vida dos brasileiros principalmente. Ela sempre traz, 90% dos casos a imprensa traz benefícios, mas em alguns casos, revivendo isso, assim, e até eu acredito que não seja assim uma coisa que não seja salutar, documentário, às vezes as pessoas têm curiosidade, mas mesmo trazendo esses fatos que ocorreram, né, fatos originais para um documentário que vai ser exposto ao país todo, acaba trazendo prejuízo. Então, eu entendo que todos os casos, sabe, o direito ao esquecimento ele deve ser preservado.
E nesses casos, quais seriam os principais danos para a pessoa que teve as suas informações divulgadas? Os danos, eles são bastante extensos. Eu sei de casos, por exemplo, que houve uma desestrutura familiar total, um caso que foi levado, acho que através até das redes sociais, não foi caso de documentário, nem filme, nem um programa de televisão lá sobre os crimes que ocorreram na década de tal ou em outra década, mas um caso que foi trazido e isso aí foi muito polêmico, o casal acabou se separando, um dos filhos do casal tentou suicídio, porque ele não sabia daquelas questões. Então, é muito relativo. Depende da cultura e da educação. Né? Talvez para algumas pessoas que elas têm uma linha de educação, uma cultura diferente, às vezes até é interessante, sabe? O papai vai aparecer na televisão, aquela coisa toda. Agora, para outras pessoas, né, que já têm uma formação diferente, isso realmente vai ter uma repercussão muito grande. Então, a repercussão psicológica na família, nos filhos, nos vizinhos, a ponto da pessoa não ter mais o afã para sair, para dar um passeio, para chegar à rua, chegar na janela, porque o vizinho da frente está dizendo, ele cometeu um crime, ele matou. Então, essa repercussão é muito grande. E mesmo a repercussão financeira. E eu digo isso porque a pessoa também no trabalho, isso aí vai ter uma repercussão, porque hoje nós vivemos numa sociedade totalmente crítica. É uma sociedade que não aceita nenhum tipo de erro, nem no presente, passado e futuro. Então, se ela souber que aquela pessoa cometeu um delito lá 20 anos atrás ou 30, ele vai sofrer restrições no mercado de trabalho, ele vai sofrer restrições da empresa, ele vai perder a clientela. Então, é uma série de coisas, né, que nós temos que analisar o contexto geral. Para a senhora, é mais difícil de ser aplicado o direito ao esquecimento com o advento da internet e das redes sociais? Não há dúvida, né? Isso aí, com o advento da internet, evidentemente, isso aí se tornou muito mais fácil. Porque com o armazenamento de todas as informações, né, que essas redes têm, históricos, fotos, vídeos de casos que aconteceram há muito tempo, o resgate que se faz, né, através do que se tinha há anos atrás. Esses tempos eu sei que estava procurando, porque há 30, 40 anos atrás, as revistas famosas que traziam todas as histórias, e era assim, muito, muito interessante, porque a televisão ainda no tempo ainda não existia, ou existia muito assim, incipientemente no início, né? Então era o Cruzeiro e a Manchete, eram revistas assim revolucionárias. Então eu estava à procura dessas revistas, até perguntar se por acaso tinha algum exemplar, porque queriam resgatar uma história também de um crime que deu grande repercussão. Então isso tudo trazido para a internet, ou hoje para as redes sociais, é óbvio que se tornou muito mais, né? Muito mais fácil se trazer essas questões, né, do que antes das redes estarem vamos dizer, no patamar que hoje estão, né? E na opinião da senhora, o direito ao esquecimento não acaba entrando em conflito com outros direitos, como, por exemplo, o de liberdade de expressão? Aí eu vou chegar naquela questão. Eu acho que até... Porque eu acredito, como eu te disse, e não sou eu apenas, a imprensa realmente é o quarto poder. Mas nós temos que pensar naquela premissa, que o meu direito acaba onde começa o teu. Então, eu entendo que a imprensa ela tem um papel fundamental na vida de uma nação. Depois de algum tempo, nós passamos a viver uma ditadura travestida de democracia. E nós, todos os brasileiros, estavam assim vivendo como num sonho. E a imprensa teve um papel fundamental, acordou. Foi um acorda Brasil, acorda brasileiro. A questão é essa, está acontecendo isso. Então, eu reverencio a imprensa por isso. E todos os brasileiros devem fazer isso. Porque ela trouxe a verdade, ela trouxe à tona a verdade. Ela esclareceu o povo a ponto de nós termos tido as consequências, as vitórias ou as derrotas que aconteceram, mas pelo menos o povo está esclarecido. Então, eu penso que ela não coíbe o direito de expressão, porque a imprensa tem que ir até um ponto, até o momento de esclarecer, até o momento que ela seja benéfica para a nação, benéfica para a sociedade, benéfica para o cidadão, mas no momento também que ela se utilizar dessa questão para vender, sabe, daí então ela já perde o princípio básico dela, que é esclarecer e beneficiar. Então, por isso que eu acho que não atrapalha. Ela tem o direito de expressão, tem o direito de... né, mas
nessa questão aí também ela tem o dever do respeito à cidadania, à dignidade humana e à própria pessoa. Mas, doutora, o direito ao esquecimento não abre margem para as pessoas apagarem fatos passados e reescreverem a própria história? Sim, eu acho que sim. Não há dúvida. Ela abre esse parênteses, né? Ela abre uma lacuna e as pessoas passam a reescrever a própria história. Mas eu acho que isso até, em parte, é benéfico. Né? As pessoas precisam, em determinado momento da vida, mesmo que não tenha acontecido nada com ela, mesmo que ela não tenha sido sofrido essa questão do, né, que ela tenha tido violado o direito ao esquecimento, chega no momento da vida que as pessoas começam a reescrever a história. É importante isso, tá? E eu acho que, por isso, eu acho que ela realmente abre esse parênteses, mas eu acho que também é benéfico essa reinscrição da história de cada um. Bom, para finalizar, eu gostaria que a senhora destacasse os principais avanços trazidos pelo direito ao esquecimento desde 2013, quando ele foi criado. Não são muitos, né? Porque nós estamos iniciando essa jornada, né? Mas o primeiro fato importante foi o enunciado 531, que ele surgiu da 6ª Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional da Justiça Federal. E nesse enunciado consta que a tutela da dignidade humana inclui também o direito ao esquecimento, que é uma questão de dignidade humana, a pessoa tem direito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o STJ, em 2 casos polêmicos aqui do Brasil, né? Em ambos, o relator foi o ministro Luiz Salomão, eles acabaram por entender que o cidadão tem direito ao esquecimento. E esses 2 casos são os casos foi o caso do massacre da Candelária, que todo mundo sabe como ocorreu, né? 8 meninos morreram, mais 40 feridos, e foram muitos condenados e um foi absolvido. E num documentário da Globo, da Rede Globo, foi citado o nome desse cidadão que foi absolvido e ele ingressou com uma ação indenizatória e teve êxito. A Globo foi condenada a pagar R$50 mil para ele por ter o nome, né, não ter sido esquecido do fato, né, pelo direito ao esquecimento. E outro caso é o da Aida Cury, foi um caso muito polêmico. Ela foi estuprada por 2 jovens, um era menor. Eu lembro muito bem desse caso. Eu residia na capital de São Paulo na época e foi através dos meios que haviam na época, que não eram muitos meios de empresa, mas foi assim, muito rumoroso, em função da idade da moça também. E a família também, foi feito um documentário, agora eu não sei qual foi a rede de TV, para contar a história. Eles ingressaram também com uma ação, mas eles, apesar de o ministro ter entendido que todo o ser humano, né, tem direito ao esquecimento por uma questão de dignidade humana, mas ela não teve êxito, a família não teve êxito, porque ele também entendeu que como já 6 décadas se passaram, já ninguém mais conhecia o caso, então já não ia ter prejuízo mais para ninguém em função daquele documentário, daquele programa. E a própria lei da internet, né? A lei da internet, ela veio normatizar uma coisa que precisava ser normatizado, né? E ainda tem muita coisa a ser normatizado. Mas ela normatizou de modo que, depois de 2014, o provedor ou outros profissionais não podem mais retirar ou manter no ar, nas redes sociais, vídeos, fotos, matérias, né? Simplesmente porque alguém pede, eles não podem fazer isso. Toda matéria, todo vídeo, toda foto que quiser ser retirada, tem que ser requerida ao juiz, um juiz de direito, e o juiz que vai determinar. Então, eu acho que os juízes, normalmente, claro, têm feito isso, né? Até por uma questão também de dignidade, uma questão moral, uma série de coisas, uma série de valores, né, que envolve essa questão. Então, eles têm feito isso seguidamente, e eu acho que isso também é uma questão, né, de defender essa questão do direito, né, ao esquecimento, do direito de viver em paz, do direito de reconstruir sua vida, do direito de ter, até reescrever mesmo a sua história. Ok, eu gostaria de agradecer a senhora pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço.